Rincão será sede da 6ª edição do Gospel Rincão. Ministro do Superministério da Economia, Paulo Guedes, tomou posse e afirmou que a Previdência Social, as privatizações e a simplificação de tributos são os pilares da nova gestão. No primeiro dia de trabalho, além de já aprovar algumas medidas no Diário Oficial, governo Bolsonaro empossou novos ministros. Governador Carlos Moisés divulga primeiras ações do seu governo. 4 ciclistas brasileiros iniciam jornada de 3.000 quilômetros de São Paulo até Buenos Aires. E no esporte, as notícias do Tigre, que segue se preparando para a temporada 2019. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. No próximo sábado, o Balneário Rincão será sede da 6ª edição do Gospel Rincão. A jornalista Débora Correia nos traz mais informações. Nesse sábado acontece a 6ª edição do Gospel Rincão no Balneário Rincão, um evento que já é tradicional todos os anos aqui na região e que atrai um grande público, né? Nós vamos conversar com um dos organizadores, o Jussier. Jussier, conta pra gente, na verdade são horas de evento, né? E que reúnem várias atrações. Dá pra gente destacar pelo menos algumas? Sim. Primeiramente, bom dia a todos. O evento do Gospel Rincão agora nesse sábado, dia 5 de janeiro, aberto a todo o público, aberto para toda a família. Começa a partir das 16 horas da tarde e vai até as 2 horas da manhã. Nós vamos ter algumas atrações nacionais, como o Juninho Black, do Preto no Branco, da banda Preto no Branco. É um cantor do momento, um cantor sensação. Ele tem um black music, uma música soul muito bacana. Também tem o DJ Matheus Lazzaretti, um dos maiores DJs gospel do Brasil. Também vai estar presente conosco aí nesse evento. Bom, o evento começa, como você falou, às 4 horas, mas seguem várias atrações. O pessoal pode passar por lá a qualquer momento que vai estar rolando algo no palco. Pode passar a qualquer momento. Vai ter muito samba, vai ter muito rock, vai ter alguns ministérios também aqui locais da cidade. Tem muitas bandas locais que vão estar se apresentando lá durante o dia. O evento é gratuito, aberto à população e, aliás, onde é que vai ser realizado esse evento? Não, o evento é totalmente gratuito. Você pode chamar toda a sua família, todos os seus vizinhos, todos os seus amigos e fazer uma grande festa lá. O evento vai ser bem na orla do Rincão, ao lado da praça, ali próximo da New York, no centro de eventos de Balneário Rincão. Vai ter uma mega estrutura lá. Estamos numa expectativa de receber próximo de 10.000 pessoas. Ano passado já recebemos 8.000 pessoas e a gente crê que esse ano vai ter aproximadamente 10.000 pessoas nesse evento. Só reforçando, Jussier, um evento para todos os públicos, vão ter vários estilos musicais lá esperando pelo público, das 4 até bem mais, aí até o começo da madrugada. É isso mesmo, você pode levar toda a sua família, não importa a idade, desde bebê no colo até 250 anos, a gente espera todos vocês, vão ter várias atrações, vai ter sertanejo, vai ter música gaúcha com André Teixeira, então a gente convida todos vocês para estarem presentes lá, que a gente tem certeza que vai ser muito bom e você não vai se arrepender. Tá certo, obrigada, Jussier. Fica o convite, então, no próximo sábado, dia 5 de janeiro, a partir das 4 horas da tarde até 2 horas da manhã, lá bem pertinho do calçadão, do novo calçadão do Balneário Rincão. Esse evento para toda a família, como disse o Jussier, em toda a região aqui, não só no Balneário Rincão, né? Débora Correia para o Informe Região. Ontem à tarde, o ministro do Superministério da Economia, Paulo Guedes, tomou posse. Durante o discurso, ele afirmou que a Previdência Social, as privatizações e a simplificação de tributos são os pilares da nova gestão. No seu primeiro dia útil como presidente da República, Jair Bolsonaro aprovou medidas que foram publicadas numa edição extra do Diário Oficial da União. Uma delas é o decreto que define a nova organização do governo, trazendo como competência do Ministério da Agricultura a regularização fundiária de terras indígenas e quilombolas. Essa tarefa, no caso das terras indígenas, era da FUNAI. Já a demarcação de terras quilombolas estava sob a responsabilidade do INCRA.
também passa a ser de atribuição do Ministério o Serviço Florestal Brasileiro. O órgão, que estava sob a tutela do Ministério do Meio Ambiente, tem, entre outras funções, a recuperação da vegetação nativa e o apoio aos processos de concessão florestal. Horas após a posse, o presidente assinou também um decreto onde fixou o salário mínimo dos trabalhadores do país em R$ 998 para o ano de 2019, representando um aumento de 4,61% em relação ao ano passado. O valor supera em R$ 44 os R$ 954 de salário mínimo decretado no ano passado por Michel Temer. No entanto, o valor é inferior aos R$ 1.006 calculados pelo antigo governo. O primeiro compromisso de Bolsonaro hoje no Palácio do Planalto foi a cerimônia de transmissão de cargo de 4 ministros. A solenidade é uma espécie de passagem de bastão dos antigos para os novos integrantes das pastas. Na Casa Civil, Onyx Lorenzoni ocupa o lugar de Eliseu Padilha. Em seu discurso, Onyx afirmou que a marca do novo governo será o diálogo e defendeu um pacto político entre governo e oposição por amor ao Brasil. Será a marca desse governo. Nós vamos surpreender pela capacidade de dialogar, dialogar e dialogar, porque o parlamento precisa disso, o presidente sabe disso e nós temos um grande desafio: consertar o Brasil. O médico veterinário de 64 anos terá um dos principais postos da esplanada dos ministérios. Ele está no seu 4º mandato consecutivo como deputado federal e foi reeleito com quase 184 mil votos. Na Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano ocupa o lugar de Ronaldo Fonseca. Bebiano declarou que o otimismo em relação à política econômica e que o viés liberal do governo de Bolsonaro vão acabar com a pobreza no país. Ele exaltou a equipe comandada pelo novo ministro da Economia, Paulo Guedes. No mesmo sentido, destaco o otimismo que inspira a nova política econômica que ora se descortina a favor do povo brasileiro, por intermédio da qual será colocado um ponto final no desnecessário e injustificável estado de pobreza e atraso da nossa nação. Esperamos pela primeira vez, de verdade, que o liberalismo econômico seja implementado a favor de todos nós. Excelentíssimo senhor ministro Paulo Guedes, confiamos no senhor e na sua equipe econômica pelo senhor constituída. O Brasil é gigante, jovem, impávido colosso e não deve temer a luta e o lugar de destaque que lhe é de direito. Bebiano é advogado e um dos conselheiros de Jair Bolsonaro. Ele foi uma das figuras mais próximas ao presidente eleito durante a campanha eleitoral deste ano. A Secretaria de Governo passou de Carlos Marum para o comando do general Alberto Santos Cruz. O novo titular do ministério disse que a população está traumatizada pelos escândalos de corrupção dos últimos anos e o governo precisa passar uma imagem de credibilidade. Sempre dentro dos princípios da administração pública, de honestidade, de lealdade, de transparência, de publicidade, a fim de que se transmita à nossa população traumatizada por escândalos ao longo de muitos anos, que se transmita uma sensação de honestidade de governo, de transparência, de confiabilidade, de credibilidade em todos os programas, por exemplo, na parte não só de governo, como na parte de privatizações. Natural do Rio Grande do Sul, Santos Cruz é formado em engenharia civil e chegou ao posto de general de divisão no Exército. A pasta comandada por ele fica no Palácio do Planalto e cuida, entre outras atribuições, da articulação do governo com o Congresso. Por último, no Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno fica no lugar do general Sérgio Etchegóin. O novo chefe do GSI afirmou que terá a missão de cuidar do sistema de inteligência do país. Ele criticou a atuação da ex-presidente Dilma Rousseff na área. Nossa missão no Gabinete de Segurança Institucional é basicamente tratar da segurança e das viagens do presidente da República, mais ainda, cuidar do sistema de inteligência brasileiro, ser o cabeça desse sistema. E esse sistema foi recuperado pelo general Etchegóin.
O militar de 71 anos chegou a ser cotado para vice na chapa e para ministro da Defesa, mas vai assumir a pasta da Segurança Institucional. No Palácio da Justiça, Sérgio Moro também assumiu oficialmente o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. A cerimônia foi acompanhada pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, pelos antecessores Raul Jungmann e Torquato Jardim e pelo presidente da OAB, Cláudio Lamáquia. Moro iniciou o discurso explicando por que deixou a estabilidade do cargo de juiz federal para assumir um cargo no Executivo. Ele defendeu o combate às facções criminosas que estão nas prisões, o fortalecimento de órgãos de investigação e disse que o Brasil não será um porto seguro para criminosos. Não deve haver portos seguros para criminosos e para o produto de seus crimes. Quando países não cooperam, quem ganha é somente o criminoso. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais, novamente, negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. O novo ministro disse que pretende trabalhar em parceria com o Conselho Nacional de Justiça na implantação de melhores políticas penitenciárias e de segurança pública. O ministro Moro voltou a dizer que no início da legislatura enviará um projeto de lei ao Congresso que terá como objeto os grandes crimes de corrupção e terminou falando sobre como o desvio de recursos públicos prejudica o país. O brasileiro, seja qual for a sua renda, e lembremos que o desvio de recursos públicos atinge mais fortemente os mais vulneráveis e os mais dependentes dos serviços públicos, tem o direito de viver sem a sensação de que está sendo roubado ou enganado pelos seus representantes nas diversas esferas de poder. Como juiz, Moro trabalhou no caso Banestado sobre evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Foi a primeira vez que investigou o doleiro Alberto Youssef. Ele também já atuou no Supremo Tribunal Federal como juiz auxiliar da ministra Rosa Weber em 2012, no caso do mensalão do PT. Em mais de 4 anos, na Lava Jato, Moro sentenciou 46 processos que condenaram 140 pessoas. Ontem, o primeiro dia do governo Jair Bolsonaro foi cheio, como você viu, né? Além de já aprovar algumas medidas no Diário Oficial, aconteceram a posse dos ministros do novo governo. Em outra cerimônia concorrida, o ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu o cargo dos 3 ministros que deixam a equipe ministerial. Da Fazenda, Eduardo Guardia, do Planejamento, Esteves Colnago e da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Jorge de Lima. Para o novo ministro de Jair Bolsonaro, os problemas enfrentados pelo Estado não dependem apenas de uma única pessoa. No discurso, o ministro da Economia disse que a Previdência Social, as privatizações e a simplificação de tributos são os pilares da nova gestão. Eu acho que nós vamos na direção da liberal-democracia. Nós vamos abrir a economia, nós vamos simplificar impostos, nós vamos privatizar. Nós vamos descentralizar os recursos para estados e municípios e nós vamos apoiar a área social, porque os Chicago Holdings nunca tiveram só essa face da estabilização, do regime fiscal e monetário, câmbio flexível, Banco Central independente. Eles sempre tiveram a outra face também do capital humano. A importância de investimento em saúde e educação. O ministro disse ainda que o Brasil foi corrompido e parou de crescer por excesso de gastos. Além disso, para Guedes, o Estado gasta mal e transfere dinheiro para privilégios. O nosso diagnóstico, portanto, tem que começar pelo controle de gastos. E você não precisa cortar dramaticamente. É não deixar crescer no ritmo em que cresciam os gastos públicos no Brasil. O teto está aí, mas um teto sem parede de sustentação cai. E essa parede de sustentação são as reformas. Nós implementamos as reformas, isso deflagra um círculo virtuoso de crescimento econômico, inclusão social, emprego e renda, arrecadação, e nós podemos contar com um futuro brilhante à frente.
Durante o período de transição, Paulo Guedes divulgou algumas ações que quer implementar durante o governo. A mudança do sistema da Previdência é uma das mais citadas. O ministro quer implementar um sistema de capitalização em que cada trabalhador pague por sua previdência e não tenha que pagar a previdência de aposentados, por exemplo. Outra ideia do superministro é divulgar projetos e ações de interesses diretos à população e às empresas a cada 2 dias e, com isso, deixar o país acompanhar as mudanças que ocorreram na economia. Alguns ministros que tomaram posse também já começaram a divulgar ações das suas pastas. É o caso do ministro do Desenvolvimento Social e Cidadania, Osmar Terra, que informou que irá pagar 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família. De acordo com Terra, o investimento no 13º do Bolsa Família será de 2,5 bilhões de reais, valor que é destinado mensalmente para o benefício. Já o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou que cada centavo economizado na saúde será para assistência da população. Com todos os 22 ministros empossados, o presidente Jair Bolsonaro decidiu antecipar para esta quinta-feira a primeira reunião ministerial do novo governo. Inicialmente, este encontro só estava previsto para a semana que vem. Segundo Onyx Lorenzoni, Bolsonaro pretende se dedicar às novas medidas apresentadas pelas pastas que poderão ser anunciadas nos próximos dias. A seguir, governador Carlos Moisés divulga primeiras ações de seus governos. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, divulgou hoje as suas primeiras ações à frente do estado. Confira na reportagem. O governador Carlos Moisés anunciou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira as primeiras medidas do governo com contenção de gastos na gestão. O encontro com os jornalistas foi realizado no gabinete do Centro Administrativo, na capital do estado. É necessário porque o déficit projetado para Santa Catarina a partir do mês de janeiro deste ano, né, do mês corrente até dezembro de 2019, ele chega a 2 bilhões e 500 milhões de reais, é o déficit projetado, ou seja, a diferença do que o Estado arrecada, das receitas do Estado e com aquilo que ele tem necessariamente que gastar. Essa conta vai ficar em 2 bilhões e meio e nós precisamos então contingenciar o orçamento para que a gente não gaste mais do que a gente arrecada, né? E nós vamos ter que adequar também as nossas despesas, as despesas que nós temos dentro do Poder Executivo, com essas medidas que hoje foram anunciadas aqui, de dispensa de cargos comissionados, 922 cargos, a contenção de despesas com o governo eletrônico, a revisão dos processos previdenciários que o governo federal deve repassar a Santa Catarina e tantas outras ações que vão trazer esses benefícios para o Estado arrecadar mais as isenções fiscais para que a gente consiga equilibrar as contas públicas do Estado. Com todas as medidas anunciadas pelo governador, a estimativa é de uma economia de 1 bilhão e 48 milhões de reais apenas em 2019. A maior contribuição deve vir da revisão de incentivos fiscais para alguns setores da economia. Processo que, segundo o governador, será realizado de forma transparente e que não deve ser motivo de preocupação para o setor produtivo. As isenções fiscais, elas visam beneficiar os setores que precisam startar um desenvolvimento naquele setor. Nós vamos avaliar cada setor no que diz respeito ao que produz, a razão pela qual foi concedido o incentivo e baseado nesse estudo, que será feito de forma colegiada dentro da administração pública, nós vamos chegar às conclusões. Esse estudo vai nos indicar quem precisa ter a continuidade ou não do incentivo fiscal. A partir desse estudo, nós vamos chegar a esse valor de 750 milhões de reais que vai trazer, na verdade, receita para os cofres públicos para que a gente atinja os objetivos públicos, quais sejam saúde, a entrega dos serviços de qualidade em saúde, segurança e educação. Outra ação será a desativação das 20 agências de desenvolvimento regional, as ADRs, espalhadas pelo estado. Ação que, segundo o governador, não vai prejudicar a relação do governo do estado com as regiões.
Esta medida, no entanto, será oficializada apenas após o início dos trabalhos na Assembleia Legislativa, já que depende de aprovação dos deputados. Nós pretendemos, inclusive, a reforma administrativa que nós estamos gestando aqui. Alguns atos nós já estamos tomando por decreto, preparando essa reforma administrativa, como é o caso da desarticulação, da desativação das ADRs, mas nós vamos entregar aos deputados para avaliação da Assembleia a partir do ano legislativo que começa no dia 1º de fevereiro. Portanto, o nosso projeto de reforma administrativa será entregue a eles neste ano, a partir de fevereiro. Economias menores virão do corte de comissionados e funções gratificadas, do aperfeiçoamento do pregão eletrônico, da adoção do governo digital, do uso de aplicativos para transporte, da manutenção e venda de aeronaves e da compra direta de passagens aéreas. Nós vamos começar por isso que a gente está propondo hoje aqui. Governo digital, controle de processos e gestão por resultados. A gestão tem que ser por resultados. Se eu delego uma missão ao secretário, eu tenho que estabelecer um prazo e ter uma ferramenta de inteligência para acompanhar os passos daquela secretaria, saber se o objetivo foi atingido. Então, penso que a iniciativa privada trabalha muito na gestão por resultados e isso nós temos que trazer ao poder público estadual. O governador destacou ainda as prioridades do governo em relação a investimentos. Projetos que podem ser pensados a partir da economia gerada. O Estado de Santa Catarina investiu nos anos anteriores até 30 milhões de reais na manutenção das rodovias. Eu coloquei com prioridade aqui a infraestrutura rodoviária. Nós temos portos, nós temos aeroportos para melhorar, nós temos outras infraestruturas que poderiam ser iniciadas em Santa Catarina, ferrovias, mas nós precisamos partir daquilo que é premente na nossa avaliação, a manutenção viária. E essa manutenção rodoviária será feita com recursos do Estado, não se trata aqui de concessões. Então nós separando o orçamento, se você comparar que a gente pode investir muito mais hoje com os cortes que nós estamos fazendo em economia, que nós citamos aqui de até R$1 bilhão e que nós dispensamos em manutenção de rodovias 30 ou 40 milhões no ano anterior, nós com certeza vamos conseguir fazer a manutenção das rodovias catarinenses para que o cidadão tenha mais segurança, inclusive mais saúde também, porque isso reflete no atendimento hospitalar. Um grupo de 4 ciclistas brasileiros começou uma jornada de 3.000 quilômetros de São Paulo até Buenos Aires, na Argentina. Foi por conta desse recorte de jornal de 1928 que o neto de Salvador Roberto criou a rota de travessia Brasil-Uruguai-Argentina. Um sonho antigo e ousado para quem é apaixonado por aventuras de bicicleta. Ele não conseguiu chegar, acho que nem até o Paraná. Isso é dito por família, né? E eu com meus parceiros de viagem comecei a bolar. Poxa, vamos fazer? O planejamento teve início no começo do ano. A viagem só termina no final de janeiro. A caravana vai percorrer uma média de 100 quilômetros todos os dias. Um trajeto inédito, banhado pelo litoral. Qual o maior desafio que você acha que vocês vão enfrentar nessa viagem? Pedalar 80, 100, 80, 100, 80, 100. Eu estou pensando quando chegar no 20º dia. A viagem completa será feita por um grupo de 4 amigos. A idade média é de 58 anos. Haja preparação. Nós somos garotos perto dos 60 anos, eu já tenho 60 anos, né? Então, assim, mostrar que é possível para todo mundo fazer esse tipo de situação. Mas a coisa bacana é a interatividade que nós estamos tendo e é o exemplo que a gente está passando para as pessoas, né? A jornada de 3.000 quilômetros começa aqui no Marco Zero de São Paulo, na Praça da Sé. Os 4 ciclistas vão percorrer todo esse trajeto em 4 estados brasileiros diferentes e 3 países. Termina no Marco Zero da Argentina, em Buenos Aires. Essa viagem começa hoje e começa agora. A esposa do criador da rota, Salvador Roberto, veio acompanhar a largada. Vai ficar na torcida, para que tudo corra bem e que todos desfrutem ao máximo a viagem. É um sonho, né? Um sonho da família, que não foi concretizado, né? A gente tá apoiando mesmo, né? Vou ficar com saudade, já tô muito ansiosa, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. A seguir, as notícias do Tigre, que segue se preparando para a temporada 2019.
No Centro de Treinamentos Antenor Angeloni não se fala em outra coisa a não ser foco no trabalho. Os jogadores do Tigre querem uma temporada vitoriosa. É hora de esquecer o passado. Se a última temporada foi, digamos, atrapalhada, 2019 promete ser diferente no Criciúma. Marcinho, um dos remanescentes de 2018, quer focar na pré-temporada. Afinal de contas, é preciso dedicação total para que o planejamento seja vitorioso. Iniciar um trabalho focado é essencial. É fundamental, a gente tem que trabalhar, como a gente está trabalhando já desde dezembro, ter um trabalho forte do jeito que está vindo sendo, mesmo com muito calor, né? A gente vai ter que jogar no calor, não vai ter jeito. E eu acho que pelo trabalho que a gente está fazendo, a gente vai ter bastante sucesso. O jogador que chegou na reta final do Brasileirão da Série B do ano passado espera ter mais oportunidades para ajudar o Criciúma e mostrar todo o seu potencial. Então, eu estou muito feliz pelo Criciúma estar me dando essa oportunidade mais uma vez, né, de poder continuar nesse ano, para poder mostrar o meu futebol. Como você disse, as pessoas ainda não me viram jogar de perto, né? E eu espero agora esse ano, começando com a equipe, começando a pré-temporada, ter sucesso, né? Poder estar em forma junto com todo mundo, começar o campeonato junto, estar imbuído no trabalho de verdade, né? Porque ano passado eu cheguei muito no final. Eu espero ajudar bastante e mostrar meu futebol com sucesso aqui no Criciúma. Marcinho entende que participar das atividades do grupo desde o início do ano será fundamental para que ele esteja em melhor ritmo e, por consequência, à disposição do técnico Doriva. Sim, eu acho que é o mais importante agora, né? Porque ano passado eu já tive como adaptar no clube, já ver como é que o clube trabalha, as normas. E foi importante para mim também o finalzinho do ano passado, para poder começar com tudo agora em 2019 e conseguir fazer um belo campeonato no estadual. Se sentindo em casa, Marcinho quer mesmo ajudar e principalmente jogar. Então, eu sou de Criciúma no caso, né? Minha esposa é daqui, gosto muito da cidade, tenho um carinho muito grande pelo clube. Comecei um pouco aqui, né? Passei um ano da minha base aqui e eu espero que eu possa agora jogar mesmo no Criciúma, né? Isso tem muita coisa envolvida para mim aqui no Criciúma e espero corresponder essa confiança que a diretoria está me dando agora. Hoje no Primavera Saúde iremos tratar de um tema que assola milhões de pessoas no mundo todo: distúrbio do sono. Você provavelmente já teve dificuldades para cair no sono, dormiu mal ou passou alguma noite em claro. Os distúrbios do sono são mais comuns do que parecem e podem surgir a partir de várias situações. O assunto é tema do Primavera Saúde desta quinta-feira, em um bate-papo com o médico pneumologista Dr. Fábio Souza. Tu acorda bem disposto pela manhã? Acho que essa é uma pergunta que a gente deve se fazer, porque já é um sinalzinho de alerta se a resposta for não, eu acordo cansado. Se não acorda, algo errado aconteceu durante a noite. Alguma coisa errada tem. Porque a quantidade de horas determinada pela Sociedade Mundial de Sono em grandes estudos é de 7 a 8 horas, em média populacional. Mas tem que ser a quantidade com qualidade. Um paciente com apneia obstrutiva do sono, fechando a garganta mais do que 30 vezes por hora de sono, por exemplo, ele dormindo 7 a 8 horas, a qualidade de sono dele é horrível. Ele está sonolento no dia seguinte, ele tem risco para o coração e para o cérebro, né, risco cardiovascular aumentado. Pode ter déficit cognitivo e de memória, de atenção, maior acidente automobilístico, tá? E puxando a ideia aí para o risco cardiovascular, tem estudos bem determinados que a apneia obstrutiva do sono por si só, ela causa infarto, crise hipertensiva, picos de pressão significativos, arritmia cardíaca, fibrilação atrial principalmente, que o coração então não batendo de uma maneira correta, né? AVC, derrame cerebral, tem estudos determinando a associação de 70% de apneia obstrutiva do sono com AVC, com derrame cerebral. Então, e agora mais recentemente, nos últimos 4 anos, muito estudo de ordem metabólica. Então, a apneia obstrutiva do sono causando diabetes. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem a programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Posso só roncar e não ter apneia, mas é muito comum em homens obesos, idosos, se a gente pegar essa situação, de ter apneia obstrutiva do sono.
Então, se 1 a cada 3 brasileiros, esse foi o estudo Epissono, um estudo da Escola Paulista, lá em São Paulo, então avaliou que 1 a cada 3 brasileiros tem apneia obstrutiva do sono. E não foi estudo que eles foram procurar a Escola Paulista para ver se tinha apneia ou não. Foi estudo populacional, eles batiam na porta e falaram, vamos lá fazer polissonografia, vamos ver se tem algum distúrbio de sono. Então foi bem aleatório, né? Um estudo bem epidemiológico, e demonstrou, então, 32,8% da população com apneia. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.